Fui abandonada na rua pelo meu marido, mas quando o Rolls Royce chegou, o riso da sogra sumiu. Nunca imaginei que minha vida pudesse desmoronar em questão de minutos. Ali estava eu, sentada na calçada de uma rua deserta em Perdizes, São Paulo, às 11 da noite de uma terça-feira chuvosa, sem documentos, sem dinheiro, sem nada além da roupa do corpo encharcada. Meu marido tinha acabado de me jogar para fora de casa como se eu fosse lixo. E minha sogra? Ela ria. Ria tanto que quase se engasgava, dizendo que eu finalmente tinha encontrado meu verdadeiro lugar. Mas o que nenhum dos dois sabia é que em menos de 1 hora, aquele riso iria congelar no rosto dela, porque a pessoa que viria me buscar faria toda aquela família se ajoelhar no chão pedindo misericórdia. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Para entender como cheguei nessa situação humilhante, preciso voltar apenas algumas horas, para um jantar que começou normal e terminou como meu pior pesadelo. Eu estava na cozinha do apartamento que dividia com meu marido, Rodrigo Silva, há 6 anos. Era um apartamento modesto de 2 quartos em Perdizes, nada luxuoso, mas era nosso lar. Ou pelo menos eu achava que era. Preparei o jantar favorito dele. Feijoada completa, do jeito que ele gostava, com todos os acompanhamentos. Passei a tarde inteira cozinhando, querendo fazer algo especial porque nas últimas semanas ele andava distante, frio, sempre chegando tarde do trabalho com desculpas vagas sobre reuniões e projetos. Minha intuição de mulher já estava me alertando que algo estava errado, mas eu escolhia ignorar. Escolhia acreditar que era apenas uma fase difícil no trabalho dele. Quando Rodrigo chegou às 8 da noite, nem olhou para mim direito. Entrou direto no quarto, trocou de roupa e foi para a sala, grudado no celular. Chamei ele para jantar 3 vezes até que finalmente ele veio, mas com aquela cara de quem estava fazendo um favor. Sentamos à mesa. Eu tentava puxar conversa, perguntar sobre o dia dele, mas as respostas eram monossilábicas. Foi então que ouvi o barulho da porta da frente se abrindo. Minha sogra, Dona Marlene, entrou sem bater, como sempre fazia. Ela tinha cópia da chave e se achava no direito de aparecer a qualquer hora. Atrás dela veio minha cunhada, Jéssica, que aos 28 anos ainda morava com a mãe e vivia às custas dela. As duas entraram rindo, falando alto, quebrando completamente o clima que eu tinha tentado criar. Boa noite, Dona Marlene. Boa noite, Jéssica. Preparei feijoada? Querem jantar com a gente? Tentei ser educada, como sempre. Feijoada? Marlene fez uma careta. Rodrigo, você ainda aguenta comer essa comida pesada que ela faz? Não é à toa que você está engordando. Senti meu rosto esquentar de vergonha e raiva, mas engoli seco. Rodrigo não disse nada em minha defesa. Apenas desviou o olhar. Jéssica se jogou no sofá e ligou a televisão no último volume, ignorando completamente que estávamos jantando. Rodrigo, precisamos conversar. Marlene se aproximou da mesa com aquela postura autoritária que sempre teve. É sobre aquele assunto que discutimos ontem. Meu coração começou a bater mais rápido. Que assunto? Do que estavam falando pelas minhas costas? Rodrigo se levantou da mesa sem terminar de comer e foi para a sala com a mãe dele. Ficaram conversando baixo, mas eu conseguia ouvir fragmentos. Papéis, advogado, acabar com isso logo. Meu estômago embrulhou. Deixei o garfo cair no prato com um barulho seco. Do que vocês estão falando? Levantei e fui até a sala. Rodrigo se virou para mim com uma expressão que nunca tinha visto antes. Era desprezo puro. Senta aqui, Renata. Precisamos conversar. Minha sogra sorriu. Um sorriso maldoso, satisfeito. Jéssica desligou a televisão e se acomodou melhor no sofá, como se estivesse prestes a assistir um filme interessante. Rodrigo, o que está acontecendo? Minha voz saiu trêmula. Ele foi até o quarto e voltou com uma pasta marrom. Jogou sobre a mesa de centro. Eram papéis do divórcio. Já preenchidos, só faltando minha assinatura. Você está de brincadeira. Peguei os papéis com mãos trêmulas. Rodrigo, nós somos casados há 6 anos. Você não pode simplesmente... Posso sim. Ele cruzou os braços. E vou.
Esse casamento acabou, Renata. Não funciona mais. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Por quê? O que eu fiz? Podemos conversar, ir para a terapia de casal, qualquer coisa. Não adianta choramingar. Marlene se intrometeu. Meu filho merece coisa melhor. Você nunca foi boa o suficiente para ele. Uma mulher que não pode nem dar um neto para a família. A facada foi direto no coração. Eu e Rodrigo tínhamos dificuldades para engravidar, mas estávamos fazendo acompanhamento médico. Era um problema de nós dois, não só meu. Mas é claro que para aquela família, a culpa sempre seria minha. Isso não é justo. Você sabe que estamos tentando, que é uma questão médica. Justo é você parar de desperdiçar o tempo do meu irmão. Jéssica entrou na conversa. Ele já perdeu 6 anos da vida dele com você. Está na hora de você sair da frente e deixar ele ser feliz. Rodrigo, por favor. Me aproximei dele, tentei tocar seu braço, mas ele se afastou com nojo. Eu te amo. Podemos resolver isso. O que aconteceu para você mudar assim? O que aconteceu? Ele deu uma risada amarga. Eu acordei, Renata. Acordei e percebi que casei com a pessoa errada. Você é medíocre. É comum. Não tem ambição, não tem nada especial. Eu mereço mais. Cada palavra era uma bofetada. O homem que eu amava, que dividia a cama comigo todas as noites, que eu cuidava com tanto carinho, estava me destroçando com a frieza de um estranho. Assina logo esses papéis. Marlene bateu na mesa. Não complica as coisas. Você não vai levar nada daqui, está entendendo? Nada. Esse apartamento é do meu filho, comprado com o dinheiro que ele ganha. Você não tem direito a absolutamente nada. Como assim? Eu trabalhei nesses 6 anos também. Contribuí para as despesas da casa. Contribuiu? Jéssica gargalhou. Você ganha uma merreca como secretária. Mal dá para pagar suas próprias coisas. Não vem querer se fazer de vítima. Eu estava em choque. Aquilo não podia estar acontecendo. Era surreal demais. Ainda naquela manhã, Rodrigo tinha saído de casa normalmente. Não havia brigado comigo. Não havia dado nenhum sinal. Como alguém muda assim do dia para a noite? Não vou assinar. Guardei os papéis dentro da pasta. Se você quer o divórcio, Rodrigo, vamos fazer isso da forma certa. Vou procurar um advogado, vamos dividir os bens como manda a lei. Não foi nem o tapa que mais doeu. Foi a surpresa. Rodrigo me bateu. Meu marido, que nunca tinha levantado a mão para mim, me acertou em cheio no rosto. Caí no chão, tonta, com a bochecha ardendo e o gosto de sangue na boca. Você vai assinar agora. Ele me puxou pelos cabelos, arrastando pelo chão até a mesa. Marlene já tinha uma caneta na mão, estendida para mim com um sorriso vitorioso. Assina, querida. É melhor para todo mundo, principalmente para você. Não queremos que isso fique feio. Minha visão estava embaçada pelas lágrimas. A dor física era nada comparada à dor no peito. Jéssica tinha o celular em punho, gravando tudo. Depois vou postar no TikTok. A cunhada patética sendo expulsa de casa. Vai viralizar. Com mãos tremendo, assinei os papéis. Não tive escolha. Estava cercada, apavorada, completamente sozinha. Assim que terminei de assinar, Rodrigo me soltou. Ótimo. Agora sai da minha casa. Deixa eu pelo menos pegar minhas roupas, meus documentos. Você não vai pegar nada. Marlene bloqueou a passagem para o quarto. Sai do jeito que está, com a roupa do corpo. É tudo que você merece. Mas meus documentos, meu celular, minha bolsa... Esquece. Rodrigo me empurrou em direção à porta. Você vai sair agora, Renata. E não quero nunca mais ver sua cara. Foi aí que a chuva começou. Uma chuva forte, típica de São Paulo, que encharca em segundos. Quando Rodrigo abriu a porta do apartamento, o vento frio e úmido invadiu a sala. Rodrigo, pelo amor de Deus, pelo menos espera a chuva passar. Ele me pegou pelo braço com força e me arrastou para o corredor do prédio. Marlene e Jéssica vieram atrás, assistindo ao show. Descemos as escadas porque Rodrigo não quis nem esperar o elevador. A cada degrau, eu implorava para ele reconsiderar, mas era como falar com uma parede. Quando chegamos ao térreo, o porteiro, seu Antônio, tentou intervir. Calma, doutor Rodrigo.
Não precisa disso. A moça está... Se mete na sua vida, velho. Rodrigo nem olhou para ele. Abriu a porta da rua e me empurrou para fora com tanta força que quase caí na calçada. A chuva me encharcou instantaneamente. Bati na porta, implorei, gritei. Algumas janelas do prédio se acenderam. Vizinhos curiosos olhando para baixo, mas ninguém desceu para ajudar. Ninguém nunca ajuda de verdade. Marlene apareceu na porta. Olhou para mim com desprezo absoluto. Você vê aquela lixeira ali na esquina? Apontou para a caçamba de entulho que estava a uns 50 metros. Ali é o seu lugar. Quem sabe algum morador de rua não se interessa por você. Ela entrou e bateu a porta. Ouvi o trinco sendo travado. O interfone deixado fora do gancho para eu não conseguir nem ligar. Fiquei ali, debaixo da chuva, encharcada, tremendo de frio e de choque. Minha vida tinha acabado em menos de 2 horas. Sentei na calçada porque minhas pernas não aguentavam mais me sustentar. A rua estava vazia. Carros passavam rápido, ninguém parava. Era quase meia-noite e Perdizes, apesar de ser um bairro nobre, fica morto depois das 10 da noite. Comecei a chorar. Não aquele choro contido, mas um choro desesperado, de quem perdeu tudo. Não tinha celular para ligar para ninguém. Não tinha dinheiro para pegar um táxi ou um ônibus. Não tinha documentos. Não tinha nada. Meus pais tinham falecido há 4 anos em um acidente de carro. Eu era filha única. Minhas amigas? Tinha perdido contato com a maioria depois que casei. Rodrigo sempre achou que minhas amizades eram perda de tempo. E eu, idiota, ouvi. Fiquei ali por quase meia hora, encharcada, perdida, sem saber o que fazer. Foi quando me lembrei. Tinha um número. Um único número que eu tinha decorado há muitos anos e nunca tinha usado. Meu avô paterno, antes de falecer quando eu tinha 15 anos, me fez decorar o telefone de uma pessoa. O advogado da família. Dr. Paulo Mendes. Guarde esse número, Renata. É para usar só em emergência. Se um dia você precisar muito, muito mesmo, liga para ele. Ele vai saber o que fazer. Na época não entendi. Meu avô falou isso de um jeito tão sério, tão grave, que me assustou. Mas decorei o número e nunca esqueci. Aqueles 11 dígitos ficaram gravados na minha mente como um mantra de segurança. Precisava de um telefone. Olhei em volta. A padaria da esquina ainda tinha a luz acesa. Juntei as forças que me restavam e fui até lá, cambaleando. Entrei pingando água no chão limpo. Moça, você está bem? O dono da padaria, um senhor de uns 60 anos, me olhou assustado. Por favor, eu preciso fazer uma ligação urgente. É emergência. Minha voz saiu embargada. Ele hesitou, mas acho que viu o desespero no meu rosto. Me deu o telefone dele. Com dedos trêmulos, disquei o número que estava guardado na minha memória há 17 anos. Tocou uma vez, 2, 3. Meu coração martelava. E se ele tivesse mudado de número? E se não atendesse? Alô? A voz era grave, educada, de alguém mais velho. Dr. Paulo Mendes? Sou Renata Fonseca, neta do Sr. Alberto Fonseca. O senhor se lembra de mim? Houve uma pausa. Renata? Menina? É você mesmo? Onde você está? O que aconteceu? Comecei a chorar de novo, mas dessa vez de alívio. Alguém tinha me reconhecido. Alguém se importou. Contei tudo em frases quebradas, atropeladas. O divórcio forçado, a agressão, ter sido jogada na rua, não ter nada comigo. Fique exatamente onde está. Me dê o endereço. Vou mandar alguém te buscar agora mesmo. E Renata, escute com atenção. A voz dele ficou firme. Você não está sozinha. Nunca esteve. Seu avô deixou providências para o caso de algo assim acontecer. Resista só mais um pouco. Desliguei o telefone e devolvi para o dono da padaria. Obrigada. O senhor me salvou. Quer um café? Uma água? Ele já estava pegando um copo. Aceitei a água. Sentei em uma das mesinhas, tremendo. O dono trouxe também um pão na chapa e não quis cobrar. Tem gente boa no mundo. Às vezes aparecem nos momentos mais improváveis. Fiquei ali esperando, sem saber o que viria a seguir. 25 minutos depois,
Vi os faróis. Não era um carro. Eram três. Três Mercedes-Benz pretos, reluzentes, que pararam em frente à padaria com sincronia perfeita. Do carro do meio, desceu um homem alto, de terno impecável, cabelos grisalhos bem cortados. Ele entrou na padaria e seus olhos me encontraram imediatamente. Senhorita Renata? Sou eu. Ele se aproximou e, para minha surpresa, fez uma leve reverência. Meu nome é Paulo Mendes. Sinto muito pela demora. Trouxe roupas secas e uma equipe médica está no carro se precisar de atendimento. Eu não sou ninguém. Por que tanta atenção? Não conseguia entender. A senhorita é muito mais do que imagina. Mas vamos conversar no caminho. Precisa sair dessa roupa molhada urgentemente. Entrei no carro do meio. Era luxuoso por dentro, com bancos de couro bege, aquecedor ligado. Uma mulher uniformizada me entregou um roupão macio e me ajudou a trocar ali mesmo, com privacidade. Depois me deu uma roupa seca, simples mas de qualidade. Sapatos novos, do meu número exato. Como sabiam meu número? Sabemos tudo sobre a senhorita Renata. Dr. Paulo estava sentado à minha frente. Seu avô deixou instruções muito claras. Ele nos contratou há muitos anos para cuidar de seus interesses. E dos interesses da senhorita também. Que interesses? Meu avô morreu pobre. Ele tinha uma oficina mecânica pequena. Não entendo nada disso. Paulo sorriu. Um sorriso gentil, mas que carregava segredos. Seu avô não era apenas um mecânico, Renata. Ele era Alberto Fonseca. O Alberto Fonseca. Dono da Fonseca Autopeças, uma das maiores distribuidoras de peças automotivas do Brasil. Quando ele faleceu, deixou um patrimônio avaliado em cerca de 400 milhões de reais. Meu mundo parou. 400 milhões? Meu avô? A senhora era menor de idade quando ele faleceu. No testamento, ele determinou que nada seria revelado até você completar 35 anos ou até que passasse por uma situação de vulnerabilidade extrema que exigisse intervenção. Infelizmente, essa segunda condição se concretizou hoje. Estou sonhando. Vou acordar ainda na calçada, encharcada. Não está sonhando. Ele abriu uma pasta e me mostrou documentos. Certidões, extratos bancários, escrituras. Seu avô dividiu a herança em um fundo fiduciário. 70% para a senhora. 30% para instituições de caridade. Nos últimos 17 anos, esse dinheiro foi investido e cresceu significativamente. Hoje, sua parte vale aproximadamente 320 milhões de reais. Não consegui falar. Simplesmente olhei para os papéis, para aqueles números absurdos, tentando processar. 320 milhões. Eu, que tinha acabado de ser jogada na rua como lixo, era uma das mulheres mais ricas de São Paulo. Onde estamos indo? Para sua casa. Sua verdadeira casa. O apartamento em Higienópolis que pertenceu a seu avô. Está vazio há anos, mas mantido e mobiliado. A equipe de limpeza vai na frente preparando tudo. Amanhã começamos os procedimentos legais sobre o que aconteceu hoje. Mas agora, a senhorita precisa descansar. O carro deslizava pelas ruas de São Paulo. Olhei pela janela e vi a cidade de uma forma diferente. Não era mais a mesma Renata de 2 horas atrás. Aquela Renata tinha morrido na calçada. A que estava naquele carro era outra pessoa. Uma pessoa que tinha sido enganada, humilhada, mas que agora tinha recursos, tinha poder. E ia usar esse poder. O apartamento em Higienópolis era enorme. 400 metros quadrados, 3 suítes, vista para o Parque Buenos Aires. Quando entrei, já havia pessoas trabalhando, arrumando camas, preparando comida, ligando o aquecedor. Tudo funcionava como uma máquina bem azeitada. Dr. Paulo me levou até a suíte principal. Sua avó decorou este quarto pessoalmente antes de falecer. Ela sempre quis que a senhorita morasse aqui. Minha avó também? Ela morreu quando eu tinha 8 anos. Mal me lembro dela. Ela te amava profundamente, assim como seu avô. Eles criaram todo esse esquema de proteção porque sabiam que sua mãe não era boa com dinheiro. Tinham medo que a herança fosse desperdiçada se fosse direta. Preferiram esperar você amadurecer. Minha mãe realmente não sabia lidar com dinheiro.
Viveu sempre endividada até o acidente. Mas isso era detalhe perto de tudo que estava descobrindo. Tomei um banho quente que durou 40 minutos. Lavei aquele dia horrível de mim. Quando saí, tinha comida fresca na sala. Comi como se não comesse há dias. Amanhã começamos cedo. Paulo se despediu próximo à 1 da manhã. Mas saiba que não está sozinha, Renata. Tem uma equipe inteira ao seu dispor. Advogados, contadores, seguranças, o que precisar. Doutor Paulo, aquele homem, meu marido, Rodrigo Silva. Quero que investigue tudo sobre ele. Tudo. Quero saber cada mentira, cada segredo, cada podridão. Pode fazer isso? Ele sorriu. Já está sendo feito. Até amanhã às 9 da manhã, terá um dossiê completo sobre ele e a família dele. Dormi naquela noite como não dormia há anos. Acordei às 7, com o sol entrando pela janela enorme. Levei alguns segundos para lembrar onde estava e o que tinha acontecido. Levantei, vesti o roupão de seda que estava na cadeira e fui até a cozinha. Uma senhora de uns 50 anos estava preparando café. Bom dia, dona Renata. Sou dona Célia. Vou cuidar da casa e das suas refeições. O que gostaria de café da manhã? Essa era a minha nova realidade. Empregados, motoristas, advogados, tudo que não tinha ontem. Tomei café da manhã em silêncio, planejando. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre dignidade. Sobre mostrar para aquelas pessoas que me pisotearam quem eu realmente era. Às 9 em ponto, Dr. Paulo chegou com 2 assistentes carregando pastas grossas. Sentamos na sala e ele começou a apresentação. O dossiê sobre Rodrigo Silva era devastador. Ele não trabalhava onde dizia trabalhar. A empresa que supostamente gerenciava era de fachada. Ele vivia, na verdade, do dinheiro que desviava de pequenos golpes. Fraudes em cartões de crédito, estelionato, falsificação de documentos. Ele tem pelo menos 3 processos criminais correndo em segredo. Conseguiu adiar com advogados baratos e suborno, mas está com os dias contados na justiça. E tem mais. Uma das assistentes abriu outra pasta. Rodrigo Silva é casado, legalmente casado com outra mulher há 4 anos. O casamento com a senhora é nulo porque era bígamo. Senti o sangue ferver. Ele tinha outra esposa? Durante nosso casamento? Sim. Uma mulher chamada Patrícia Andrade, filha de um empresário do ramo de construção. Eles se casaram enquanto ainda estava com a senhora. Ela não sabe de você, assim como você não sabia dela. Continuaram apresentando mais informações. Marlene, minha ex-sogra, tinha histórico de estelionato. Aplicava pequenos golpes em idosos vendendo seguros falsos. Jéssica vivia de mesada da mãe e namorava um traficante do Capão Redondo. A família inteira era uma fraude ambulante. Quero que denuncie tudo. Todos os crimes. Quero que a polícia bata na porta deles hoje. Já foi feito. Dr. Paulo se antecipou. A denúncia foi protocolada às 8 da manhã. Provavelmente, neste momento, estão sendo intimados. Também entramos com ação de anulação do divórcio que a senhora foi coagida a assinar ontem. Aquele documento não tem valor legal nenhum. Ótimo. Mas quero mais. Quero que Rodrigo sinta o que eu senti ontem. Quero que ele perca tudo. Ele já está perdendo. Uma das assistentes mostrou a tela do notebook. Bloqueamos todas as contas bancárias dele por ordem judicial devido às investigações criminais. O apartamento onde moram foi penhorado para pagar dívidas antigas. A proprietária já foi notificada e está despejando eles. Quanto tempo até estarem na rua? 72 horas no máximo. Perfeito. Sorri pela primeira vez em muitas horas. Agora, Dr. Paulo, preciso que faça mais uma coisa. Quero que convoque uma coletiva de imprensa. Para que exatamente? Vou contar minha história. Toda ela. Quero que a cidade inteira saiba o que aquele homem e aquela família fizeram comigo. Quero que eles não consigam andar na rua sem serem reconhecidos como os monstros que são. Paulo hesitou. Tem certeza? Isso vai expor a senhora também. Vai trazer atenção indesejada. Tenho certeza. Não tenho mais nada a esconder. Mas eles têm. E vai ser a minha palavra, com provas, contra as mentiras deles. A coletiva foi marcada para o dia seguinte. Paulo trabalhou a noite inteira preparando tudo.
Escolhemos um salão de hotel 5 estrelas. Convidamos os principais veículos de comunicação de São Paulo. Preparei meu depoimento com cuidado. Não ia ser um desabafo emocional. Ia ser uma apresentação fria, factual, devastadora. Na manhã da coletiva, vesti um terno azul marinho, sapatos de salto, cabelo preso em coque. Nada de extravagância. Aparência séria, profissional, de quem não está brincando. Quando entrei no salão, tinha pelo menos 40 jornalistas esperando. Câmeras, gravadores, holofotes. Sentei à mesa, com o Dr. Paulo ao meu lado. Bom dia. Meu nome é Renata Fonseca. Sou empresária e herdeira da Fonseca Autopeças. Há 3 dias, fui vítima de agressão física, coação e abandono por parte de um homem que se dizia meu marido. Vim aqui hoje expor essa situação e alertar outras mulheres. Contei tudo, cada detalhe, sem poupar ninguém. Os jornalistas anotavam freneticamente. Mostrei as fotos das lesões que o médico tinha documentado na noite em que fui resgatada. Apresentei cópias dos documentos do divórcio forçado, as provas da bigamia de Rodrigo, os antecedentes criminais dele e da família. A sala ficou em silêncio absoluto quando terminei. Depois, uma enxurrada de perguntas. Como me sentia? O que esperava da justiça? Ia processar civilmente também? Respondi tudo com calma, com clareza. Quando saí dali, sabia que tinha acabado de destruir publicamente Rodrigo Silva e sua família. A reportagem saiu em todos os portais de notícia naquela mesma tarde. Virou trending topic no Twitter. Os vídeos no YouTube bateram milhões de visualizações em poucas horas. A história da herdeira milionária que foi abandonada na rua e se vingou tomou proporções nacionais. Rodrigo tentou se defender nas redes sociais, dizendo que eu era louca, que estava inventando tudo. Mas aí as provas começaram a pipocar. A outra esposa, Patrícia, viu a reportagem e foi direto à delegacia fazer boletim de ocorrência contra ele. Outras vítimas de golpes aplicados por Marlene começaram a aparecer. Foi uma bola de neve. 3 dias depois, exatamente no prazo que meus advogados tinham previsto, Rodrigo, Marlene e Jéssica foram despejados do apartamento. Eu estava lá. Não fisicamente, mas tinha mandado um segurança com câmera para documentar tudo. Vi eles saindo com malas improvisadas, o rosto de Marlene vermelho de raiva e humilhação, Jéssica chorando dramaticamente, e Rodrigo tentando manter a pose, mas completamente derrotado. O segurança enviou o vídeo em tempo real. Vi quando Rodrigo olhou ao redor, procurando um táxi, um ônibus, qualquer coisa. Vi quando Marlene sentou na calçada, exatamente como eu tinha sentado dias antes. A diferença é que ninguém ia mandar um Mercedes-Benz buscar eles. Ninguém ia resgatar. Eles estavam sozinhos, sem dinheiro, sem apoio, sem nada. Dr. Paulo entrou na sala onde eu assistia tudo. A senhora não precisa ver isso, Renata. Já ganhou. Preciso sim. Preciso ver para fechar esse ciclo. 1 semana depois, Rodrigo foi preso. As acusações eram graves demais. Bigamia, estelionato, agressão. Pegaria pelo menos 8 anos. Marlene também foi presa como coautora de vários crimes. Jéssica conseguiu escapar da prisão, mas estava sendo processada civilmente por várias vítimas. Eu? Voltei para minha vida. Assumi a presidência da Fonseca Autopeças, que estava sendo gerida por um conselho administrativo todos esses anos. Criei uma fundação para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica, oferecendo abrigo, apoio jurídico e psicológico. Minha história virou livro, palestras, inspiração para outras mulheres que estavam em situações parecidas. 6 meses depois, conheci Lucas. Um médico ortopedista, simples, gentil, que não sabia quem eu era quando nos conhecemos em uma fila de padaria. Conversamos sobre trivialidades, sobre o pão francês que tinha acabado, sobre o trânsito caótico de São Paulo. Ele me fez rir, algo que eu achei que não conseguiria fazer de novo. Quando ele me pediu o telefone, hesitei. Não porque não quisesse dar, mas porque tinha medo. Medo de confiar de novo, de abrir meu coração para alguém que pudesse me machucar. Mas tinha aprendido algo importante naqueles últimos meses.
Não podia deixar que a maldade de uma pessoa arruinasse minha capacidade de acreditar nas outras. Dei meu número. Ele ligou no dia seguinte. Fomos tomar café. Conversa boa, natural, sem pressão. Lucas era diferente de tudo que conheci. Não tinha interesse em meu dinheiro porque ele mesmo tinha uma vida estável. Não queria me impressionar com mentiras porque era seguro de quem era. E quando finalmente contei minha história, semanas depois, ele apenas segurou minha mão e disse: "Você é muito mais forte do que imagina, Renata." 1 ano depois daquela noite terrível na chuva, estava em um lugar completamente diferente. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Tinha reconstruído minha vida do zero. Tinha aprendido que força não é nunca cair, mas levantar toda vez que cai. Recebi uma carta na empresa. Era de Rodrigo, da prisão. Tive que decidir se queria ler ou não. Dr. Paulo me aconselhou a não ler. Disse que não ia me acrescentar nada. Mas minha curiosidade falou mais alto. A carta era patética. Rodrigo pedia perdão, dizia que tinha sido influenciado pela mãe, que sempre me amou, que estava arrependido. Terminava pedindo que eu o ajudasse a sair da cadeia, oferecendo provas contra outras pessoas em troca de uma pena reduzida. Era transacional até no arrependimento. Rasguei a carta e joguei no lixo. Não ia desperdiçar nem mais um segundo da minha vida com aquele homem. Ele tinha feito escolhas. Agora pagava por elas. Simples assim. Na primavera daquele ano, Lucas me pediu em casamento. Não foi nada grandioso. Estávamos no Parque Buenos Aires, sentados em um banco, comendo pipoca e vendo as crianças brincarem. Ele simplesmente se virou para mim e disse: "Casa comigo, Renata. Não porque você é rica ou poderosa, mas porque você é você. E eu quero passar o resto da minha vida com essa pessoa." Chorei, mas dessa vez eram lágrimas boas. Lágrimas de quem encontrou algo verdadeiro depois de tanta falsidade. Dissemos sim. Nosso casamento foi pequeno, íntimo. Apenas 20 pessoas. Amigos verdadeiros. Dr. Paulo e sua esposa. Dona Célia, que tinha se tornado mais que uma funcionária, uma amiga. Lucas não quis festa grande. Disse que o importante era o compromisso, não o espetáculo. E eu concordava completamente. Na lua de mel, em uma praia tranquila no Nordeste, finalmente consegui relaxar de verdade. Olhei para o mar, para Lucas dormindo na rede ao meu lado, e pensei em como a vida dá voltas impressionantes. 1 ano atrás estava sentada em uma calçada, encharcada, achando que minha vida tinha acabado. Hoje estava ali, realizada, feliz, em paz. Aprendi que não podemos controlar o que as pessoas fazem conosco, mas podemos controlar como reagimos, como nos levantamos, como seguimos em frente. Rodrigo e sua família acharam que me destruindo, eles ganhariam algo, mas só conseguiram se destruir. Enquanto isso, eu renasci das cinzas mais forte do que nunca. Voltei para São Paulo com planos novos. Queria expandir a fundação, abrir filiais em outras cidades. Queria que nenhuma mulher passasse pelo que passei sem ter para onde correr. E tinha recursos para fazer isso acontecer. 2 anos depois daquela noite, recebi uma ligação inesperada. Era Jéssica, minha ex-cunhada, que tinha gravado minha humilhação e rido da minha dor. Ela estava chorando no telefone. "Renata, sei que não tenho direito de ligar para você. Sei que te odeio e que você deve me odiar também. Mas não tenho mais ninguém. Minha mãe está presa. Meu irmão está preso. Estou sozinha e sem dinheiro. Preciso de ajuda." Meu primeiro instinto foi desligar, mas respirei fundo. "Jéssica, o que você fez comigo foi horrível. Você riu da minha dor. Filmou minha humilhação. Por que acha que eu ajudaria você? Porque eu estava errada. Completamente errada. Minha mãe me criou assim, me ensinando que o mundo é cruel e que temos que ser cruéis também. Mas depois que tudo desmoronou, percebi que a única pessoa que se fodeu fui eu. Estou morando na rua, Renata, literalmente dormindo em albergue. Não estou pedindo dinheiro, só uma chance. Uma chance de trabalhar, de recomeçar." Fiquei em silêncio por alguns segundos. Lucas, que ouviu a conversa, me olhou e deu um aceno leve. A decisão era minha. "Jéssica,
Vou te dar uma chance. Mas apenas uma. Vou te colocar no programa de ressocialização da fundação. Você vai ter moradia, comida e oportunidade de estudar e trabalhar. Mas se pisar na bola uma única vez, acabou. Entendeu? Ela soluçou do outro lado. Obrigada. Obrigada mesmo. Juro que não vou decepcionar. Desliguei o telefone e Lucas me abraçou. Você tem um coração enorme. Ou sou idiota? Ainda não decidi. Ele riu. Você não é idiota. Você escolheu ser melhor que as pessoas que te machucaram. E isso não é fraqueza. É a maior força que existe. Jéssica entrou no programa. Nos primeiros meses, desconfiava dela. Achava que era golpe, que qualquer hora ia dar problema. Mas ela realmente mudou. Fez curso de auxiliar administrativa, conseguiu emprego em uma empresa parceira da fundação, começou terapia para lidar com os traumas da infância. Um ano depois, me mandou uma carta. Renata, nunca vou conseguir pagar o que você fez por mim. Me deu uma chance quando eu não merecia. Me mostrou que é possível recomeçar mesmo depois de ter sido a pior versão de mim mesma. Estou estudando à noite, terminando o ensino médio que abandonei. Quero fazer faculdade de serviço social. Quero ajudar pessoas como você me ajudou. Obrigada por não ter desistido da humanidade por causa de mim e da minha família. Guardei essa carta. Ela me lembra que pessoas podem mudar. Que redenção é possível quando há humildade e esforço genuíno. Rodrigo, por outro lado, nunca mudou. Continuou se fazendo de vítima na cadeia, culpando todo mundo menos ele mesmo. Tentou me escrever várias vezes. Todas as cartas foram devolvidas sem abrir. Marlene cumpriu sua pena e saiu. Mas caiu nas drogas, e hoje vive em situação de rua, completamente destruída pelas próprias escolhas. Às vezes me perguntam se eu sinto pena deles. A resposta é não. Não sinto. Sinto pena das pessoas que eles machucaram, das vítimas dos golpes, das outras mulheres que Rodrigo enganou. Mas deles? Não. Eles tiveram escolhas. Escolheram o caminho da crueldade e da desonestidade. Pagaram o preço. Minha vida hoje é cheia. Trabalho que amo. Casamento que me completa. Projetos que mudam vidas. Acordar todo dia sabendo que posso fazer diferença na vida de alguém é uma sensação que dinheiro nenhum compra. 3 anos depois daquela noite na chuva, dei à luz minha filha, Helena. Ela nasceu saudável, perfeita, com os olhos verdes do pai e meu nariz. Quando segurei ela no colo pela primeira vez, pensei em tudo que passei para chegar ali, nas lágrimas, nas dores, nas perdas. E percebi que tudo valeu a pena porque me trouxe até aquele momento. Rodrigo tinha dito que eu era inútil porque não podia dar um filho a ele. Hoje sei que o problema nunca foi meu. Era dele. De todas as formas possíveis, era dele. E Helena não é filha dele. É filha do amor verdadeiro, do respeito, da parceria. É fruto de um relacionamento saudável. Olho para minha filha dormindo e faço uma promessa silenciosa. Vou criar ela para ser forte, mas gentil. Para não aceitar migalhas de amor. Para saber seu valor e nunca deixar ninguém diminuí-la. Vou ensinar que dinheiro vai e vem, mas caráter e dignidade são para sempre. A história daquela noite terrível já não me assombra mais. Virou apenas uma lembrança distante, um capítulo fechado de um livro que continua sendo escrito. E os próximos capítulos? Esses são meus, completamente meus. Escritos com minhas escolhas, meus valores, meu amor. Rodrigo me jogou no lixo achando que estava me destruindo. O que ele não sabia é que às vezes precisamos tocar o fundo para descobrir que somos capazes de voar. E foi exatamente isso que fiz. Voei. Bem alto. Bem longe. Para um lugar onde pessoas como ele nunca poderão me alcançar de novo. E toda vez que lembro daquela noite, do Rolls Royce chegando, do riso da Marlene congelando, sorrio. Não de vingança, mas de gratidão. Gratidão por ter descoberto minha força. Gratidão por ter pessoas que acreditaram em mim quando nem eu mesma acreditava. Gratidão por estar viva para contar essa história. Porque no final, não se trata de quantas vezes você cai. Se trata de quantas vezes você levanta. E eu levantei. Me sacudi.
E segui em frente para uma vida muito melhor do que qualquer uma que Rodrigo poderia ter me dado. Essa é minha história. A história de como fui abandonada na rua pelo meu marido. Mas quando o Rolls Royce chegou, o riso da sogra sumiu. E nunca mais voltou.